Olá, boa noite. Polícia Federal abre inquérito para investigar fogo no Parque Nacional de Brasília e não descarta incêndio criminoso. O presidente Lula reúne ministros e órgãos ambientais para discutir queimadas. E você vai ver também. Polícia de São Paulo abre inquérito para apurar ataque do candidato José Luiz da Atena ao candidato Pablo Marçal durante o debate de ontem na TV Cultura. E amanhã tem debate na Rede TV para a Prefeitura de São Paulo. E os 6 candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas estão confirmados. O Rede TV News mostra toda a preparação para o encontro e conta como será o embate. Uma brincadeira se tornou um risco para a população. Jovens de todo o Brasil se reúnem nas ruas e simulam guerras com armas que disparam bolinhas de gel. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram jovens em combate. Munidos com armas de brinquedo, eles entram em um posto de combustíveis e disparam bolinhas de gel uns contra os outros. Nessa outra imagem, um jovem que está dentro de um carro atira em pessoas que estão na calçada. Já colete e munição, cada um com uma peça. Mas a nova moda preocupa as autoridades, já que as armas de brinquedo podem assustar e causar acidentes. Essas armas têm um potencial de lesão ocular muito grande, sobretudo entre jovens, sobretudo entre homens e adolescentes. Ela causa lesões para os participantes e para as pessoas que estão em volta. Então, o Estado, sobretudo a Polícia de Ordem Pública, ela pode se furtar a atuar contra isso. Isso é grave, né? Como eu disse, é uma aplicação penal, mas é uma questão de saúde pública também. Em um desses encontros, um homem que passava na rua foi atingido no olho e precisou de atendimento médico. 6 menores de idade foram detidos. Se ela parecer ser com armas reais e essa camuflagem faz parecer, elas são peremptoriamente, definitivamente proibidas. Se elas se parecerem com brinquedos, o Estatuto do Desarmamento não veda essa venda. Então, cores chamativas, cores pouco usuais, quando elas são assim pintadas, essa venda é permitida. Mas, se elas se assemelharem a armas reais, pretas, cinzas, camufladas, essa venda é proibida. As armas de brinquedo são facilmente encontradas em sites, redes sociais e no comércio popular, como aqui na 25 de março, no centro de São Paulo. Nas últimas semanas, devido à alta procura, o preço dos produtos que antes não passavam de R$100, hoje podem chegar a quase 500, dependendo do modelo. Essa daqui, 400. Eu tenho uma AK-47 também, tá saindo 400. E tem umas menorzinhas, 280, 260, vai variando, depende do modelinho. A Mislen é a mãe do César e prefere que o filho fique longe desse tipo de brincadeira. Tenho pavor. Acho muito agressiva para criança. Não é uma brincadeira, não é para brincar, né? Eu já vi na internet vários vídeos, eles atirando um no outro, é muito perigoso. Por isso que eu não recomendo e não compro pro meu filho. Com uma peça na mão, cada um fez a sua oração. A Polícia Federal realizou hoje uma operação no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, para reprimir o uso de drones por criminosos. O equipamento é usado para monitorar ações policiais e lançar granadas. 2 pessoas foram presas, entre elas um militar da Marinha. Os agentes da Polícia Federal utilizaram carros blindados na operação, que tinha o objetivo de cumprir 2 mandados de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão. Um dos procurados era um cabo da Marinha, apontado como líder da facção criminosa que atua na região. Durante o cumprimento do 2º mandado de prisão, os policiais foram recebidos a tiros. Os agentes reagiram e o confronto se intensificou. 4 pessoas ficaram feridas por estilhaços. A polícia decidiu encerrar a operação para evitar um confronto maior e preservar os moradores. A investigação começou em fevereiro, após a identificação do uso de drones equipados com dispositivos capazes de lançar granadas durante um confronto entre milicianos e traficantes na Gardênia Azul, comunidade da zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Federal, o militar e o outro homem preso hoje eram os responsáveis pelo controle dos equipamentos. Os drones também eram utilizados para monitorar a movimentação da polícia e de quadrilhas rivais que planejavam invadir o Complexo da Penha e outras comunidades onde o Comando Vermelho atua. Os presos vão responder por crime de organização criminosa e posse de material explosivo, com penas que podem chegar a 14 anos de prisão. Desde o início do ano, a Gardênia Azul vive uma rotina de confrontos. Traficantes disputam o controle da região com milicianos
E a guerra se estendeu para outras comunidades historicamente controladas por milícias, como Rio das Pedras e Muzema. As investigações indicam que os ataques partem da Cidade de Deus, que, assim como o Complexo da Penha, é controlada por criminosos do Comando Vermelho. Um casal de idosos morreu num desabamento na zona norte do Rio. O imóvel de 3 andares veio abaixo durante a madrugada. O homem chegou a ser resgatado com vida dos escombros, mas não resistiu. Era madrugada quando o imóvel de 3 andares desabou. Os vizinhos ajudaram no resgate. Calma, agora vamos, calma aí. A perna pra dentro. Luiz Carlos da Silva, de 79 anos, foi levado ao hospital, mas não resistiu. Depois de 11 horas de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de Creuza José Correia, de 77 anos. Eu vi um grande estalo. Quando olhei para trás, tinha uma onda de tijolo caindo em cima de mim. Com minha esposa e minha filha dormindo, eu corri para dentro para tentar salvar elas, porque eu achei que fosse tudo desabar. E esperei acabar o estrondo. Quando eu tentei sair, minha porta estava bloqueada pela quantidade de entulho que caiu. 3 casas no entorno do Morro do Juca foram totalmente interditadas pela Defesa Civil. Outras 6 tiveram interdições parciais. Alguns imóveis em volta foram atingidos, por isso que os engenheiros da Defesa Civil do município do Rio estão aqui, já fizeram ali o isolamento do local, justamente para dar segurança tanto para os moradores aqui do local, como também para os bombeiros que estão trabalhando. As causas do desabamento serão investigadas. Equipes da Marinha fazem buscas por um tripulante desaparecido depois que um navio afundou na costa de Pernambuco. 4 pessoas foram resgatadas com vida e 4 morreram. O repórter Fábio Mendes traz mais informações. O naufrágio ocorreu neste domingo a 15 quilômetros da praia de Pontas de Pedra, no município de Goiânia, perto da divisa com o estado da Paraíba. 9 pessoas estavam a bordo do navio Concórdia. As 4 que foram resgatadas por um rebocador estavam em boas condições de saúde. As buscas aos desaparecidos estão sendo realizadas por um navio patrulha e por um helicóptero da Força Aérea Brasileira. A Marinha emitiu um alerta a grupos de navegadores para ajudar na localização a estes desaparecidos no naufrágio. A embarcação, que comportava 180 toneladas, deixou o porto do Recife no sábado, transportando alimentos e material de construção. O destino seria o arquipélago de Fernando de Noronha, uma viagem de 545 quilômetros que costuma durar cerca de 48 horas. A informação é de que, perto do meio do trajeto, a carga teria se soltado dentro do navio e o capitão resolveu retornar ao porto do Recife. Materiais que eram transportados pelo navio Concórdia estão chegando à praia de Pontas de Pedra e outras da região de Goiânia, trazidos pela correnteza. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar as causas do fogo que atinge o Parque Nacional de Brasília. Pelo menos 250 militares do Corpo de Bombeiros e brigadistas do IBAMA tentam conter o incêndio no Parque Nacional de Brasília. A reserva ambiental está em chamas há quase 2 dias e mais de 1.000 hectares de mata já foram destruídos. Um trabalho, que a gente está fazendo diretamente com o Corpo de Bombeiros, onde a gente precisa que as aeronaves lancem água, porque os combatentes que estão em terra, eles não conseguem entrar na linha de fogo sem esse lançamento de água. A Polícia Federal investiga a origem do incêndio e não descarta uma ação criminosa. O presidente Lula e a primeira-dama Janja sobrevoaram a área atingida. O governo federal informa que tem prestado auxílio ao Corpo de Bombeiros. Daqui deste ponto dá para ver que as chamas atingiram o topo das árvores. Isso dificulta o trabalho dos brigadistas. E tem sido muito perigoso mesmo. Um militar do Corpo de Bombeiros foi atingido pelo fogo e teve de ser levado a um hospital. Em nota, a corporação disse que ele sofreu queimaduras de 2º grau nos braços e no pescoço, mas está fora de perigo. A fumaça preta invadiu o centro da capital federal. A baixa qualidade do ar e umidade obrigaram o governo do Distrito Federal a cancelar as aulas na rede pública de ensino e na Universidade de Brasília. Não chove na região há 146 dias e essa já é considerada a 3ª pior seca da história.
Uma nota técnica da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência afirma que só no mês de agosto, mais de 5.500.000 hectares foram destruídos pelo fogo em diferentes biomas. A análise foi feita por especialistas e recomenda que é crucial intensificar as medidas legislativas e de fiscalização para prevenir a ocorrência de queimadas descontroladas e criminosas, além de implementar um sistema de monitoramento contínuo da qualidade do ar com ampla cobertura geográfica e temporal, e desenvolver campanhas educativas que orientem a população sobre os riscos da exposição à fumaça de eventos de fogo. Hoje nós temos os dados que já apontam para o aumento de síndromes respiratórias agudas associadas a esses eventos de poluição. É importante também, então, que essa resposta seja coordenada também no nosso sistema de saúde. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo federal a abrir crédito extraordinário para auxiliar os estados. Já o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que quase todos os incêndios são criminosos e cobrou punição severa para os autores. O próprio presidente da República me telefonou preocupado com a circunstância de impunidade em relação a essas queimadas dolosas, de modo que daqui faço já um apelo ao Poder Judiciário, aos juízes brasileiros que tratem esse crime com a seriedade que ele merece ser tratado. E o fogo também destruiu uma escola indígena na aldeia Mãe Maria, em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará. O incêndio na reserva dura mais de 2 semanas e já arruinou parte dos alojamentos, matou animais e atingiu a única escola que atende o povoado Kiuí-Pitati. Os indígenas disseram que fizeram vários pedidos de socorro, mas ainda não foram atendidos. Por causa do longo período de estiagem, o governo do Rio de Janeiro anunciou um plano de contingência para evitar a falta d'água. A seca também tem provocado muitos incêndios em áreas de florestas em todo o estado. Desde a última quinta-feira, quando foi criado o gabinete de crise para conter o avanço das queimadas, o Corpo de Bombeiros apagou 1.280 focos de incêndios florestais em diferentes pontos do estado. Só ontem foram 187. Em Resende, no sul do estado, os bombeiros resgataram um filhote de jaguatirica nas cinzas de uma queimada. Ele estava debilitado e foi levado para o hospital veterinário do município. Hoje de manhã, os agentes combateram outros 12 focos de incêndio. Para a segurança dos visitantes no fim de semana, o governo determinou o fechamento de todos os 40 parques estaduais. Só este ano, o estado do Rio registrou aproximadamente 17.000 ocorrências relacionadas a incêndios florestais. O número é mais que o dobro registrado no mesmo período de 2023. De acordo com o governador Cláudio Castro, há indícios de ação criminosa. Cerca de 20 pessoas estão sendo investigadas. É muito claramente a ação humana em algumas queimadas dessa. Já temos uma investigação policial muito robusta nesse sentido, alguns mandados já sendo buscados na justiça, vídeos, gravações que mostram realmente pessoas atendo fogo, incêndios criminosos. O governador também anunciou um plano de contingência por causa da seca. 2 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio já sofrem restrições devido ao longo período de estiagem. É algo que antes que se agrave, nós já estamos trabalhando e hoje essa conversa foi fundamental para que a gente pudesse achar soluções, controles de carro-pipa, de empresas que fornecem, ações de contingência, ações de publicidade, para que a gente pudesse e possa mitigar, diminuir os efeitos dessa crise hídrica, que é do Brasil todo, não é só do Rio de Janeiro. Pois é, uma estiagem severa atinge 150 cidades do país, a maior parte em Minas Gerais. Em algumas regiões, não chove há 5 meses. 80 municípios mineiros enfrentam uma seca histórica. A situação ainda é pior no norte de Minas, onde 9 cidades estão há mais de 160 dias sem registrar um pingo de chuva. Para colar, galera, já secou bastante, né?
Então a seca aqui no norte de Minas não está muito fácil também não, né? Belo Horizonte completa essa semana 5 meses de estiagem. A 50 quilômetros da capital mineira, o fogo segue consumindo a serra do Parque do Caraça, onde fica um santuário da Mata Atlântica. Por causa do risco, as visitações foram suspensas até que a queimada seja controlada. Após um sobrevoo feito hoje na região, os bombeiros calcularam que 2.500 hectares já foram perdidos para o fogo. A área total da reserva é de 11.000 hectares. O combate aos focos será retomado nesta terça-feira. E as queimadas também continuam em São Paulo. Segundo a Defesa Civil do Estado, 11 municípios paulistas registraram focos ativos de incêndio hoje, a maioria no interior do estado. Só neste mês, São Paulo marcou mais de 1.700 queimadas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é quase 5 vezes maior que o registrado em todo o mês de setembro do ano passado. E agora vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Igor, uma boa noite para você. O que a gente pode esperar então dessa terça-feira? Vem chuva para aliviar um pouco? Vamos lá. Boa noite, Estela. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, a frente fria que atua em todo o centro-sul do país ainda mantém o tempo instável. O que chama a atenção é que não tem previsão de chuva nem no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas as temperaturas seguem baixas por lá, inclusive tem risco de geada nas primeiras horas do dia. Agora, em São Paulo, o tempo segue instável, tem previsão de chuva principalmente no litoral. É uma chuva fraca e isolada. E as máximas, olha, não passam dos 19 graus amanhã. 23 graus na quarta-feira, quinta-feira marcando 23 também e na sexta-feira a máxima pode chegar na casa dos 30 graus. Vai esquentar bastante. No Rio de Janeiro, a instabilidade se mantém, também tem previsão de chuva a qualquer hora do dia e os termômetros registram 23 graus amanhã. Belo Horizonte, tempo quente, abafado com máximas de 30 graus. Agora, Vitória, no Espírito Santo, tem previsão de chuva e os termômetros registram 28 graus de máxima amanhã. Já no interior nordestino, o tempo continua seco e quente, mas no litoral o sol aparece entre as nuvens. E tem previsão de chuva, olha, no sul da Bahia, como a gente acompanha aqui no mapa. Na região norte, essa instabilidade se mantém e a previsão de chuva se concentra entre o Amazonas e também em Roraima. Só que as temperaturas seguem altas por lá. A máxima pode chegar na casa dos 38 graus amanhã em Manaus. No centro do país, o tempo continua quente e seco e com os termômetros marcando 37 graus de máxima. Boa noite para todo mundo. Estela, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. A cidade de São Paulo amanheceu mais uma vez com falta de energia em diversos bairros. As regiões Oeste e Sul foram as mais afetadas, além de cidades do ABC paulista. De acordo com a Enel, condições climáticas teriam prejudicado o fornecimento nessas regiões. A falha chegou a impactar a operação da linha 4 amarela do metrô. Na semana passada, a Enel anunciou investimentos para diminuir os apagões nas áreas de concessão da empresa. Um dia antes do Copom definir a nova taxa de juros, os economistas do mercado financeiro elevaram a previsão de inflação para 2024 de 4,30% para 4,35%. A meta de inflação do governo nesse ano é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo chegar a 4,5%. A estimativa para o Produto Interno Bruto subiu para 2,96%. A taxa Selic permaneceu estável e ficou em 11,25%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Você já ouviu falar em família multiespécie? Esse conceito passou a ser usado pela Justiça para analisar casos de guarda compartilhada e até de pagamento de pensão para animais de estimação. E um caso aconteceu recentemente em Minas Gerais. Uma mulher vai ter direito à pensão alimentícia do ex-marido para o tratamento veterinário do cão adquirido pelos dois durante o casamento. Para muitos tutores, a relação com os pets não é mais só de amizade. Antigamente, pet era um cachorro de guarda. Hoje não, hoje é um filho. Foi essa mudança de vínculo afetivo que levou à criação do conceito de família multiespécie.
Os pets deixaram de ser considerados apenas pelo valor comercial. Significa que os animais de estimação, os pets, né, também integram a família, ou seja, pode-se formar uma família incluindo-se os animais de estimação. Os tutores que se encaixam nesse tipo de relação familiar podem até recorrer à justiça. Pedidos de pensão alimentícia e guarda compartilhada dos animais passaram a ser analisados por juízes. Como ainda não há regulamentação sobre o tema, cada caso é julgado de acordo com a interpretação dos magistrados. Aqui em Minas Gerais, uma moradora de Conselheiro Lafayette, no interior do estado, ganhou o direito de receber uma pensão alimentícia provisória para o cachorro que criava com o ex-marido. O animal depende de muitos cuidados por causa de uma doença e, desde a separação do casal, vive apenas com a tutora. A justiça determinou ao homem o pagamento de 30% de um salário mínimo. Valéria, dona da Vivi, é advogada e concorda com o uso do conceito de família multiespécie nesses casos. Se ele tem condições de pagar uma pensão e o cachorro era incomum, eu acho que está certíssimo. Em julho deste ano, um projeto de lei que prevê que casais tutores compartilhem a guarda e as despesas com pets em casos de divórcio foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. A proposta continua em análise e precisa ser aprovada também pelo Senado. Os cachorros, os animais em geral, eles dão despesas. Enquanto o casal está junto, tudo bem, ninguém questiona isso, mas chega para nós e quando se separa? Contratos de casamento e até testamentos com a inclusão de pets também passaram a ser feitos. Esses seres sencientes estão integrando, né, essas famílias e depois tem consequências jurídicas, daí a importância disso para o direito de família. Agora vamos falar de beleza e história. Que tal conhecer o Recife de outra maneira, na perspectiva de um barco pelas águas do rio Capibaribe? Isso é o que o RTV News vai mostrar para você. O bairro das Graças é um dos mais tradicionais do Recife. Aqui é o ponto de partida para contar a história da cidade por meio de um rio importante para muita gente. O rio Capibaribe tem 248 quilômetros de extensão que vai do agreste pernambucano até a capital. Essas águas serviram de inspiração para muitos artistas e escritores que falam do Recife e são também fonte de renda para muitos trabalhadores. Um deles é o Marcelo. O velejador começou a fazer passeios culturais há 3 anos. Faz em média 10 passeios diários, contando histórias e curiosidades do Recife para turistas e moradores da região. Aqui no Capibaribe eu informo o pouco que eu escuto também do manguezal, dos animais que frequentam o rio, aqui no estuário, os tipos de peixe, o jacaré, a capivara, os pássaros, né? Ofereço os pontos turísticos da cidade, inclusive o próprio Parque aqui das Graças, o Parque do Baobá, o Parque Santana, o Parque do Caiara, o Parque Jardim Secreto, lá em Casa Forte. E para a cidade, as pontes, todas as pontes do Recife, Duarte Coelho, Maurício Nassau. No barco, é possível olhar o Recife de outro ângulo. Passamos por pontes históricas, como a da Torre e da Capunga. A beleza dos manguezais encanta. O ponto de chegada é o Jardim do Baobá. Essa é a árvore do Baobá, que dá origem ao parque. É uma árvore africana. Ela tem uma média de 200 a 250 anos. Ela chega a viver 1000 anos, tá? Ela é natural da África. Aqui no Recife tem 5 a 6 delas, são rastreadas via satélite. O rio Capibaribe corta a cidade de ponta a ponta. Às vezes até o próprio recifense não conhece a beleza que a gente tem aqui, que é a beleza do rio Capibaribe. Apesar de ser um pouco poluído, tem muito lixo, muita coisa, mas é um rio muito lindo, com muita vida, muita coisa biológica ainda que você pode se recuperar, que pode viver, né? Tem muitos animais, muito peixe, e a beleza em si, a beleza da natureza, a beleza do mangue. Quem participa dessa experiência única pelas águas recifenses quer repetir. Hoje foi uma sensação de leveza, né? A gente poderia aproveitar de uma certa forma, até para a saúde também, né? A cidade de Recife, ela é única e eu chamo todos vocês para fazerem esse passeio e conhecer aqui essa beleza que é única. Por favor, não percam, venham. Vamos falar de um empreendimento democrático que não exige um investimento inicial muito alto e que pode até transformar a cozinha de casa em um negócio lucrativo. O setor de confeitaria, que já movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano, tem conquistado os brasileiros.
A Luana começou a fazer bolos em casa para ajudar na renda familiar. Mas o negócio deu tão certo que ela largou o antigo emprego para se dedicar exclusivamente às encomendas. Hoje é dona de um buffet de doces. Comecei com os pães de mel, depois fui me inovando. Já comecei a fazer os doces de luxo e os bolos. Tem bolos que pode custar entre 100 até 7 mil. Já produzi bolo que pode chegar até 7 mil reais, tranquilo. Hoje não só produzo, mas também dou cursos. Eles enchem os olhos e chegam a dar água na boca. Fazer e vender bolos e doces pode ser muito mais rentável do que muita gente imagina. O setor de confeitaria chega a movimentar cerca de 12 bilhões de reais por ano no país. E por isso vem atraindo cada vez mais consumidores e empreendedores. A expectativa de crescimento, né, mundial é de aproximadamente em 2 anos mais 5%. É um negócio extremamente democrático, não exige um investimento muito alto inicial. Com planejamento e organização, na cozinha da sua casa você consegue ter um negócio lucrativo. Um evento em Belo Horizonte reuniu confeiteiras de várias partes do país. Durante as palestras, elas compartilharam conhecimento e as novas tendências do mercado. Bolo de 5 andares, muitas cores e detalhes. A Júlia abusou da criatividade. Esse bolo sai água, é todo na pasta americana, né? A gente usou pasta americana, pasta de flores, chocolate, cobertura e chocolate nobre. De olho nas tendências, a Priscila resolveu inovar. Criou o brigadeiro de manjericão e hortelã. A receita foi vencedora de um concurso que elegeu o melhor brigadeiro de Belo Horizonte. Super leve, cremoso, a combinação do manjericão com hortelã, assim, perfeita. Eu sou apaixonada com doce, sou uma formiguinha e eu amei, realmente muito gostoso. A minha produção é toda em casa. Hoje eu tenho 3 unidades de carrinhos, consigo fazer até 3 festas ao mesmo tempo. Chego a tirar em média 6 a 7 mil reais por mês. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser doces, levar doces para as pessoas. Ontem à noite, durante o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Cultura, José Luiz da Atena, do PSDB, agrediu Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeira. O debate teve que ser interrompido temporariamente e depois continuou sem os 2 candidatos. A agressão aconteceu depois que o candidato Pablo Marçal citou uma acusação de assédio sexual contra José Luiz da Atena. O candidato rebateu e, na tréplica, Marçal atacou o adversário mais uma vez. Depois disso, o apresentador se aproximou de Marçal e o agrediu com uma das cadeiras do debate. Você não é homem? Não, Datena. Olha, vai. Não. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que, após a agressão, o candidato Ricardo Nunes, do MDB, tenta separar da Atena e Marçal, que logo em seguida são afastados pela organização do debate, mas continuam a troca de ofensas. Na volta do intervalo, o jornalista e mediador do debate, Leon Serva, informou a expulsão de José Luiz da Atena, que havia quebrado com uma das regras, e que o candidato Pablo Marçal saiu para ser levado ao hospital. O debate seguiu com os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, Tabata Amaral, do PSB e Marina Helena, do Novo, e Guilherme Boulos, do PSOL. Ao final, todos lamentaram o ocorrido. É lamentável que um debate político, democrático, descambe para violência, descambe para agressão. Agora, nada justifica a violência. O Datena acabou perdendo o controle por isso e nós tivemos um episódio muito triste, lamentável, que ninguém gostaria de ver. É muito triste a gente pensar que a gente está querendo escolher o prefeito da maior cidade da América Latina e a gente achou que tinha visto tudo nos debates de São Paulo, nos últimos debates, gente, mas não. Teve mais coisa ainda. Um dia triste para a democracia, né? As pessoas, vocês aqui fazendo a cobertura, as pessoas nas suas casas assistindo para poder tomar sua decisão de voto e ver uma situação dessa aí. Primeiro, lamentar tremendamente o que aconteceu aqui hoje. Acho que todo mundo que leva essa eleição minimamente a sério se entristece, se revolta com o que aconteceu. O candidato José Luiz da Atena justificou a agressão dizendo que perdeu a cabeça, mas disse não ter se arrependido. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. E, infelizmente, eu perdi a cabeça. Eu pretendo me manter candidato. Até o fim. Essa pergunta não disse que ia mais responder, mas depende do partido.
Após a agressão, o candidato Pablo Marçal foi levado ao hospital e passou a noite internado. De acordo com um boletim médico divulgado hoje, o candidato teve um traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito. Ao receber alta, Marçal se dirigiu ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Eu não posso respirar fundo porque minha costela está com essa fissura e agora eu vou no ortopedista, mas vai seguir o jogo. Foi um esbarrão. Marçal registrou um boletim de ocorrência contra a Datena por injúria e lesão corporal. A Polícia Civil já abriu inquérito. O apresentador disse que registrará uma queixa-crime contra o candidato do PRTB. Em nota, a TV Cultura disse lamentar o ocorrido e que todas as providências foram tomadas de acordo com as regras estabelecidas previamente ao debate. E amanhã será realizado aqui na sede da Rede TV, em parceria com o UOL, o debate para a Prefeitura de São Paulo. Será às 10h20 da manhã, no horário de Brasília. O repórter Giovanni César preparou uma reportagem para mostrar como será esse encontro. Dezenas de técnicos e jornalistas trabalharam intensamente nas últimas semanas na montagem e na preparação do debate da Rede TV em parceria com o UOL. Os 6 candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas eleitorais vão participar do encontro. Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz Datena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB, confirmaram presença. Está tudo pronto. É neste estúdio aqui da Rede TV que os candidatos apresentarão suas propostas para que o eleitor possa fazer a sua escolha. O debate começa pontualmente amanhã, às 10h20 da manhã. E o debate terá 5 blocos. O primeiro e o terceiro serão de confronto direto. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta e 45 segundos para a réplica e para a tréplica. No segundo e no quarto blocos, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas da Rede TV e do UOL. Eles terão 1 minuto e meio para responder a uma pergunta de 30 segundos. No quinto e último bloco, haverá 1 minuto e meio para considerações finais. Os jornalistas que farão perguntas aos candidatos são Stella Freitas, Felipe Brosco e William Cury, da Rede TV, Thaís Bilenque, Tiago Erdi e Raquel Landim, do UOL. Tem um posicionamento do eleitor de dizer, será que eu quero escolher pelo menos pior? Ou será que eu quero escolher quem é o melhor para São Paulo? Então, acho que os candidatos começam a entender isso. A gente percebe pelo tom das campanhas que eles não estão abrindo mão de atacar uns aos outros, porque a disputa está muito acirrada. A gente tem 3 candidatos empatados em praticamente todas as pesquisas, empatados dentro da margem de erro. Eles vão continuar atacando uns aos outros, mas eles começaram a perceber que eles têm que ir além. Para sair da sua bolha, eles vão ter que ir além. O debate será mediado pela jornalista e apresentadora do Rede TV News, Amanda Klein. Eu acho que a gente chegou naquele momento da campanha em que as pessoas já conhecem os candidatos um pouco melhor, as campanhas de TV já começaram, de rádio, nas redes sociais estão a todo vapor. Então essa é uma oportunidade para o eleitor tirar as dúvidas sobre os temas, sobre o seu tema de maior interesse. É saúde, é mobilidade urbana, é saneamento básico, é educação. Todas essas perguntas serão respondidas e endereçadas aqui. As regras do debate foram definidas em comum acordo com as campanhas de todos os candidatos. Há previsão de advertência, suspensão e até mesmo expulsão do confronto em caso de desrespeito ao regramento. Os bancos foram parafusados no chão por uma questão de segurança. A organização irá agir com rigor para que haja o cumprimento do que foi determinado previamente. Você sabia que o número de candidatos nas eleições de 2024 é o menor em 16 anos? No dia 6 de junho, os eleitores vão eleger vereadores e prefeitos em 5.569 cidades do país. São 429.282 candidatos às câmaras municipais, mas apenas 58.000
468 cadeiras a serem conquistadas. Ou seja, são, em média, 7 candidatos por vaga. Já para as prefeituras, 15.454 pessoas vão disputar os votos do eleitorado. Nesse caso, são, em média, 3 concorrentes por vaga. Ao todo, são 460.380 candidatos. 45.594 disputam a reeleição. A gente volta a falar agora sobre as queimadas no Brasil. A Advocacia Geral da União vai cobrar 180 mil multas aplicadas contra pessoas que cometeram algum crime ambiental. A decisão é para tentar reduzir o número de incêndios criminosos e o desmatamento pelo país. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações. Uma boa noite para você, Igor. Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. A informação foi repassada pelo advogado-geral da União, ministro Jorge Messias. Segundo ele, a ordem do presidente Lula é manter tolerância zero com quem comete algum crime ambiental. Nesse primeiro momento, a AGU vai cobrar cerca de 600 milhões de reais de um grupo de fazendeiros que desmatou uma reserva ambiental no estado do Pará. Eles foram identificados pela Polícia Federal, que avisou a AGU. A cobrança e a aplicação de multas fazem parte de uma série de ações lançadas pela Advocacia Geral da União para combater crimes ambientais, como desmatamento e incêndios florestais por ação humana. A Polícia Federal tem 54 inquéritos abertos contra incendiários. À medida em que eles forem sendo identificados, vão ser punidos e presos, segundo adiantou o ministro Jorge Messias. E o Itamaraty confirmou que consultou alguns países vizinhos sobre a possibilidade de enviar ajuda para combater os incêndios florestais na região amazônica. A consulta foi feita ao Paraguai, Colômbia, México, Peru, Uruguai, Chile, Canadá e Estados Unidos. Segundo o Itamaraty, as respostas recebidas serão analisadas por uma equipe técnica do Ministério do Meio Ambiente. E olha, pessoal, por falar no Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva está numa reunião a portas fechadas com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Novas medidas vão ser anunciadas a qualquer momento pelo governo federal. A gente segue acompanhando. Eu volto com vocês. Perfeito, obrigado, Igor. Boa noite para você. O presidente Lula participou da cerimônia de formatura dos novos diplomatas no Itamaraty e reforçou que o Brasil não tem conflito com nenhum país. No evento, o presidente Lula disse que pretende manter uma boa relação com todos os países. Temos nada contra os Estados Unidos, mas somos soberanos. Não temos nada contra a China, mas somos soberanos. E o Brasil quer estar com a China, o Brasil quer estar com a Índia, o Brasil quer estar com os Estados Unidos, o Brasil quer estar com a Venezuela, o Brasil quer estar com a Argentina, o Brasil quer estar com todo mundo. Agora, de forma soberana, de forma respeitável, porque nós não aceitamos ser menor do que ninguém. E também criticou as guerras. Por isso é importante o Brasil não participar da guerra da Ucrânia e da Rússia. Por isso é que é importante o Brasil dizer que nós queremos paz, nós não queremos guerra. Aqueles que querem conversar conosco agora poderiam ter conversado conosco antes de começar a guerra. Por isso é que nós repudiamos o massacre contra mulheres e crianças na Palestina, da mesma forma que repudiamos o terrorismo do Hamas. Lula destacou ainda a relevância do Brasil no comércio mundial. Nunca o mundo viu o Brasil com tanta importância. Não é só por causa do agronegócio, não só por causa do minério de ferro, não é só por causa da soja, não é só por causa da carne. É porque o Brasil, em se tratando de energia, o Brasil é um país imbatível. Basta que a gente seja grande, pense grande, acorde e transforme esse sonho em realidade. Uma parceria do Ministério da Saúde e hospitais de Belo Horizonte vai garantir a ampliação dos procedimentos e exames de alto custo para pessoas com doenças raras. A Flávia foi diagnosticada com esclerose múltipla há 5 anos. A doença que afeta o sistema nervoso central provoca fraqueza muscular e respiratória. A gente tem mais dificuldade para respirar,
né, para conversar. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas também são portadoras da esclerose múltipla. É possível viver com saúde e longevidade, mas para isso é essencial o diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Hoje eu tenho uma consulta num determinado hospital, mas lá é somente a consulta. Então eu saio de lá com um pedido de exame de sangue, de uma ressonância magnética, a avaliação num fisioterapeuta, e aí eu tenho que sair em busca, inclusive, onde é que tem, porque não são em todos os lugares de Belo Horizonte que nós temos esses atendimentos. O atendimento a pacientes que vivem com doenças respiratórias graves está mais completo em Belo Horizonte. Uma parceria do Ministério da Saúde com hospitais da capital vai garantir assistência pelo SUS para procedimentos de alto custo. Os hospitais referência vão receber um aporte para ampliar os atendimentos. O paciente tem direito a uma linha de cuidado, ou seja, desde o seu diagnóstico até a gente conduzir ao tratamento, passando por reabilitação, hospitalização. A Flávia sofre de hipertensão arterial pulmonar e sempre tratou pelo SUS. A doença rara não tem cura e causa falta de ar, tonturas e pressão no peito. Com acompanhamento, ela leva uma vida praticamente normal. Hoje eu faço tudo aqui no hospital e o benefício é muito grande, né? Porque não precisar deslocar para ir para outro lugar, para fazer, ter que pegar resultado. O RedeTV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.